Olá, muito bom dia. Hoje retornamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, são 10 horas e 35 minutos em Portugal e vamos regressar com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 64. Recordo que estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos ao mundo corporal, tema anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Vamos então para a pergunta 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando se vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. E Allan Kardec reforça a pergunta, não? É responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Pergunta ele. A resposta é a seguinte: não, pois que fez o que de si dependia. Então, aqui nesta pergunta 502 falamos sobre o tema, talvez, o salário. Porque todo o trabalhador é digno do seu salário. O espírito protetor, quando vê que o seu protegido está em bom caminho, que esse escuta os seus conselhos e os coloca em prática, sente-se feliz pelo proveito dos seus trabalhos, como é óbvio, não é? Ele é compensado pela sua consciência, no silêncio de que a tranquilidade é doadora e a sua folha de serviço no reino onde habita fica enriquecida pelas bênçãos de Deus. Entretanto, quando o seu tutelado não ouve os seus conselhos, ele não sofre como um encarnado com os acertos dos familiares. A sua posição é bem diferente daqueles que estão envolvidos nos fluidos da carne e pelo seu constrangimento não se compara com os dos homens. A sua dor é de uma outra dimensão, por saber que o seu protegido no amanhã irá se erguer e passará a recordar o que aprendeu, passando a viver aquilo que os seus conselhos são portadores. Nada se perde, principalmente em relação às leis. Elas são elas sempre são e se acham também acesso à consciência. Depois dominam os sentimentos da alma. Trabalho algum fica em vão, principalmente quando se trata da verdade. Ela fica sempre esperando como semente divina para nascer na hora certa e florescer na oportunidade que Jesus lhe marcar para tal evento. É que Deus criou, acima de todas, não todas, é errado dizer isto, mas de muitas coisas, trabalho. E a sua criação divina é sequência, é em sequência interminável. O Senhor continua criando, e é nessa criação contínua que se conquista a felicidade, porque os mais velhos encontram oportunidades de trabalhar para ajudar os mais novos. Os espíritos da retaguarda, por força da lei, devem receber ajuda dos que se encontram na dianteira, por estarem preparados para tal. Ou seja, a guarda não são responsáveis pelos caminhos tortuosos e tortuosos que os seus protegidos tomam, claro. E porquê? Porque os seus protegidos têm um livre-arbítrio e são responsáveis por aquilo que fazem. Ou seja, todos nós somos responsáveis por aqueles nossos atos. Não podemos dizer que é o anjo da guarda que devia ter, ou que devia ter feito, ou devia ter dito, ou devia ter alterado, ou algo assim. Não.
Eles dão os indícios para que nós possamos seguir o caminho mais correto. Mas nós, infelizmente, continuamos a seguir o caminho mais complicado. Os guias que os protegem conhecem a verdade de que ninguém morre e aguardam o desabrochar da, da verdade nesses corações, como o jardineiro não se intimida com os espinhos da roseira que oferece rosas belas e perfumadas. A paciência e o amor do anjo da guarda para com o seu protegido por anos a fio constituem um mérito para a sua vida. O amor nunca falha na educação dos que desejam ser educados. A vida é uma constante troca de todos os reinos da natureza e a alma já se encontra despertada para a luz. Busca em todos os planos o indispensável para o seu equilíbrio emocional, para a sua paz da consciência. O que podemos fazer é pedir a todos aqueles que nos estão a ouvir, que meditem em Deus, em Jesus, na vida em geral, pois essa meditação pode transformar a nossa vida em luz, transformar-nos os nossos caminhos. É aquilo que nós chamamos normalmente pedi e obtereis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. É o buscai e achareis. Ninguém fica sem resposta quando sabe pedir. Resumindo, o espírito protetor não é responsável pelos maus resultados que podem advir do seu tutelado, porquanto os conselhos são sempre bons, mas esquecidos ou mal interpretados. E vamos à pergunta 503. Allan Kardec questiona: sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de perturbação da sua felicidade? E os espíritos respondem: compugeno os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia, todas as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que não se faz hoje, se fará amanhã. Aqui falamos sobre a aflição do espírito protetor, não é? Como está na resposta, como está na resposta e na pergunta, claro. Esta pergunta 503, fechamos, tentar esclarecer esta parte. O espírito protetor, quanto mais iluminado, mais respeita ao direito dos outros e procura sem violentar quem quer que seja. Ele comunga com a vida em todos os lados para conhecer a verdade de Deus onde ela palpita. O espírito protetor não sofre com o sofrimento do seu tutelado, porque dessa maneira ele não poderia lhe dar conselhos nem teria condições para ensinar, pois também sofreria. O anjo guardião é equilibrado e não sofre com o sofrimento da humanidade. Ele ama sempre. E só essa disposição de amor levanta os caídos e ajuda os sofredores. Anima os tristes e faz brotar a esperança no desprezo daqueles que não têm esperança. Os desesperançados. Não combatemos violência com violência, como sabemos. Se queremos combater a guerra, dissimemos a paz. Se queremos limpar o mundo do ódio, semeemos amor. Se queremos desconhecer a preguiça, trabalhemos. O espírito angélico tem uma consciência imperturbável, praticamente harmoniosa
E essa harmonia é a luz que pode projetar-se naquele a quem se destina o amor. O sofrimento é somente para o espírito ignorante, por falta de sabedoria. O sofrimento de todas as formas é também para despertar as qualidades divinas no centro da alma. Quando despertas, ela cessa, pois terminou a sua missão. A doutrina dos espíritos que empenha-se em educar e instruir a humanidade, ela usa todos os meios que são lícitos para esse grande empenho, de forma que as criaturas, ao conhecê-la, passam a ser melhores e mais compreensíveis em todos os ângulos da vida. Convém que todos compreendamos esse objetivo do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Desta forma, haverá mais interesse em se estudar os seus petelados de luz. Vou repetir a resposta à pergunta que deu origem a este tema que estou a falar. Compungem-no os erros do seu protegido a quem lhe estima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Não há razão para tal sofrimento. Conhecendo a verdade, ela irá nos libertar tais situações em que a lei pode atingir os ignorantes. Para tanto, devemos estudar, devemos meditar e orar todos os dias, porque cada passo que demos em frente é um sinal de alegria e nos distancia das sombras que nos envolvem nas trevas. Vale muito o esforço individual de todas as almas para a conquista dos valores eternos. Quem deseja libertar-se dos sofrimentos deve aprender a amar, na universidade ensinada por Jesus, que logo encontrará Deus vivo no coração. E vamos passar já para a pergunta 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor, ou anjo da guarda? Vejam bem esta resposta dos Espíritos superiores. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os conheceis? E reforça a pergunta Allan Kardec. Como então o podemos invocar se não o conhecemos? Esta é uma resposta extremamente interessante. Dais o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia e veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhes diriges, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, nesta pergunta 504 aqui do Livro dos Espíritos, estamos a falar do nome do protetor. Mas que importância isto terá? Vou tentar falar um pouco sobre isto. Vejamos. Queres saber o nome do teu anjo da guarda? Podes sabê-lo facilmente. Qual é o nome da criança que nasce? Não são os familiares que o dão? Temos de fazer o mesmo com o nosso chamado advogado, além. Dar a ele um nome de como nós gostemos mais. Ele não tem nome. Apesar de ter vestido a carne com muitas denominações, a não ser que ele mesmo possa te sugerir um deles, pelas vias mediúnicas, pelo sonho ou pela visão. De contrário, nós temos é que dar um nome, se queremos dar um nome, claro, é dar-lhe um nome que nós mais nos sentimos sintonizados, digamos. Que ele receberá com gratidão e, quando chamarmos por aquele nome, atenderá com presteza ao seu protegido. Nós podemos observar os médios, quase todos
sabem o nome dos espíritos que os protege, encontrando desta forma para eles mais segurança. Assim pensam. Enquanto estivermos no finito, nós precisamos e somos dependentes de muita nomenclatura e de números que facilitam em muitos nossos trabalhos, assim como precisamos dos anos, dias, horas, minutos, segundos, para estarmos presos à Terra em processo de despertamento espiritual. Convém que obedecemos a esses processos. Onde irá surgir a verdade das linhas do progresso. Querer viver desprendido eternamente dentro da prisão é contrariar a lei, que oferece recursos de acordo com a capacidade do seu discípulo. Na Terra, todos temos um nome, que foi dado ao nascer, e para melhor entendimento, dado os nomes é tudo o que existe. Enquanto estivermos vivendo nesta dimensão, devemos obedecer às regras que favorecem maior compreensão. Não podemos ser flutuantes. Não podemos ser flutuantes na fé, confiando e duvidando da assistência espiritual. Deus é justo e bom, e Ele nunca se esquece dos seus filhos, dando a todos a igualdade que lhe convém doar. Na sua doação, impera a justiça. No entanto, somente recebes de acordo com a escala a que pertences na ordem espiritual. É que nós estando movendo no corpo de carne, não nos esperemos em querer crescer de um dia para o outro. Temos que ir com paciência, mas sem parar, operando constantemente até ao fim, que serás e seremos todos salvos das investidas das trevas. Se nós já sabemos o nome do anjo da guarda, não desconfiemos. Nós temos de ser confiantes. Ele está sempre ao nosso lado, vendo tudo e ajudando-nos no que a lei permite. E ainda devemos compreender que o amor cobre a multidão dos pecados. A doutrina do Espírito, sendo consolador prometido e instrutor por misericórdia, surgiu no mundo pelo amor de Deus aos seus filhos. E aí nos dando a encarnados e desencarnados, ou mais que por vezes não merecemos, a fim de conhecermos ou de começarmos a conhecer a verdade, com os braços erguidos, sentido a sua aproximação. E vamos passar já para a pergunta 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Olha bem a resposta dos espíritos superiores. Isto responde a muita pergunta de muitos ignorantes, digamos assim. Espíritos ainda em escalas mais conhecidas da evolução espiritual. Porque se nós entendemos um pouco do que é o espiritismo, não precisávamos desta resposta dos espíritos superiores. Vejamos, vou ler outra vez a pergunta. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não, respondem os espíritos superiores. Muitas vezes os que dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e a mão destes respondem aos vossos chamamentos. Fazer questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como vós mesmos, obre em vosso nome? É claro que sim.
Aqui nesta pergunta 505 vamos falar sobre nomes conhecidos. Isto às vezes é um erro que nós tomamos e que já devia muitos de nós termos ultrapassado. Porque o Espiritismo explica isto de uma forma extremamente clara. Muitas pessoas já conhecem a realidade dos protetores espirituais. Os tratam por nome de personalidades conhecidas, muitas vezes grandes vultos da história, guardando esses nomes com gratidão, enumerando os valores imortais desses que viveram no mundo, sob o signo do amor. Os tutelares da espiritualidade podem não ser tais personagens. Usam apenas os nomes como representantes daqueles génios de amor e da verdade, assim como tais estavam representando Jesus na Terra. Eles, os protetores, esforçam-se para representar os que lhes emprestaram nomes. Nós não podemos ter dúvidas sobre a proteção espiritual, que sempre chega a todos pelas vias que Deus achar mais conveniente. Aumentar a fé, porque com a confiança forma canais, dando passagem às forças do bem para os corações que esperam, trabalhando na lavoura da caridade. Os anjos do Senhor se confundem uns com os outros, pela força e presença do amor. São personalidades individuais, mas não é todos, e todos são um, na plenitude do entendimento da unidade de Deus. Os nomes conhecidos atribuídos aos protetores dão mais facilidade de identificação e mais segurança para nós, encarnados ou desencarnados. Com o tempo, e isso não deve demorar, a presença dos espíritos que dirigem a humanidade vai ficando mais visível às criaturas, que receberão os seus conselhos mais diretamente, pela força da afinidade. Somente a caridade, na sua mais alta manifestação, como sendo o próprio amor, afinizará as duas dimensões da vida. Esse é o trabalho e a vitória de Jesus para com todos nós. Nós não podemos ficar tristes querendo ver pessoalmente os espíritos de alta estirpe, como se diz. Eles estão, em muitos casos, junto ao teu coração de encarnado e também dos encarnados, claro. Basta observarmos a nossa vida e as ideias que surgem na nossa mente, que logo notaremos de onde elas vêm, pela sua estrutura espiritual, pelo seu relacionamento com a verdade. O céu nunca fica longe dos que devem herdá-lo. Os protetores que recebem ou se dão nomes de santos e sábios se fundem nas suas virtudes, expledem nos seus procedimentos espirituais e alcançam o que pretendem, porque o amor nunca falha nas suas diretrizes educar e instruir. Todo tutelado, mesmo os mais rebeldes, levam a semente lançada pelo seu mantedor na área do coração. E algum dia essa semente irá germinar no seu peito, em uma vida ou em outra existência. A semente da verdade não morre. As coisas não acontecem, temos todos a consciência disso no mundo, sem a permissão de Deus. Mesmo as guerras. Há que realçar isto. De todos os acontecimentos, as forças soberanas fazem o que a luz se faça para a paz e o entendimento de todas as criaturas. Referido ao passado, e notaremos que todos os acontecimentos do período que chamamos de Bárbara floresceu. O progresso também. Não são os homens que dirigem os acontecimentos que ditam as leis para nós mesmos. Nós somos canais de ideias dos espíritos que nos dirigem. O progresso
Ele surge de acordo com a evolução, com- de acordo com a evolução das almas encarnadas, ou mesmo daquelas que estão fora do corpo. E realce que o Espiritismo veio ao mundo para dar maior entendimento aos homens sobre a vida espiritual, de maneira que eles passem a melhorar. E porquê? Compreendendo que somente recebem o que merecem, esforçando para merecer um melhor dele que trabalha em favor dos homens. E continuamos sobre o tema anjos de guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. Na pergunta 506, na vida espírita reconheceremos o espírito nosso protetor? E a resposta é a seguinte: de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnares. Então, esta pergunta 506 mostra-nos que na vida espírito nós reconhecemos perfeitamente aquele que foi o nosso protetor enquanto encarnado. Além de reconhecê-lo pela sua fala, pela sua presença, o reconhecimento maior acaba pelo clima magnético que despende do seu espírito harmonioso e amoroso. Nós, se observarmos bem como nos sentimos ao encontrar a pessoa que amamos, também o espírito protetor transmite essa serenidade indescritível para o coração do seu tutelado. Conjugando as duas simpatias, nasce a luz do verdadeiro amor. Mesmo que o espírito favorecido desencarne em péssima situação espiritual, ele não pode perceber o seu guia, mas sente que ele se aproxima, em certos sentidos, que Deus lhe deu. Sente-se bem-estar e relembramos na profundidade da alma as que às vezes em que sentimos. Mesma coisa com a terra, a carne. Quando o homem chega a esse conhecimento e sente gratidão, vê que existe somente uma forma de retribuição: copiar os feitos do seu anjo da guarda. Foram lançadas sementes de amor puro no seu coração e elas crescem pela lei divina, fazendo-os despertar os mesmos sentimentos do seu protetor, instalando a luz onde elas surgirem. É neste sentido que existe a lei da reencarnação, das trocas de corpos materiais. Nas mudanças de vida, nestes golpes que sofremos, é que acordamos para a vida espiritual, para o conhecimento de Deus, percebendo que Jesus é o nosso verdadeiro guia, o guia da humanidade. Esta doutrina que estudamos, codificada pelo irmão maior Allan Kardec, mostra aos seres encarnados o que acontece no invisível em torno deles e o que os espera no além, mostrando ainda o que deve ser feito mesmo na Terra para a evolução espiritual. O espírito não pode ter dúvidas da vida que continua e do amparo que tem dos espíritos pela bondade de Deus. Esta é a filosofia mais linda do mundo e vem-nos colocando mais perto dos que já passaram pelo portal do túmulo. E eles voltam a te dizer as mesmas palavras que preferiu o nosso Divino Mestre: voltarei para vos consolar e instruir. É que Jesus volta pelas faculdades mediúnicas dos mesmos homens, dando testemunho das verdades anunciadas, os fenómenos aos quais a mediunidade serve de canal para incontáveis por todos os países e todos os lares. Devemos observar com sinceridade e acharemos o que procuramos há muito tempo: a certeza que ninguém morre. O nascer e morrer,
o nascer e tornar a morrer, quantas vezes forem necessárias, é que nos põem mais perto das luzes celestiais, de modo a dar-nos segurança nas palavras de Jesus que usa o próprio pensamento de Deus. Caminhamos juntos, dando as mãos em nome da grande fraternidade universal, que seremos livres vivendo a própria felicidade. E vamos à pergunta 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe de espíritos elevados? Podem contar entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor dos seus filhos? Olha a resposta. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidas por Deus. O pai que protege o seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, aqui falamos sobre a elevação do espírito tutelar, não é? Como nós já vimos, os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos elevados. No entanto, não são iguais na elevação. Quem guia é sempre mais elevado do que o guiado. O mestre deve ter mais conhecimento do que o discípulo. Isso a própria religião nos diz com segurança. Aquele a que chamamos anjos da guarda verdadeiramente são anjos que tomam a posição de guiar os seus tutelados, respondendo a todas as interrogações pelos fios que partem da sua mente em forma de pensamento. Eles conhecem a doutrina do amor e a ciência da vida. A elevação do espírito protetor está de acordo com o tutelado. Quando o espírito volta ao corpo com a missão de ensinar à humanidade, os espíritos que o assistem são de níveis espirituais elevados em relação à sua grandeza. O espírito protetor direto de Jesus é Deus, com quem ele confabula sempre e de quem recebe ordens diretas para o que deve fazer. Quando o espírito no mundo espiritual, ou melhor, qual o espírito no mundo espiritual, nas esferas da terra, que poderia guiar Jesus? Eles todos obedeciam, pois o mestre conhecia todos os seus pensamentos, mesmo aqueles são mais secretos. O mestre dos mestres, Jesus, neste caso, comanda todos os planos espirituais e todos os planos da terra. Foi o maior acontecimento do planeta a sua vinda para ensinar aos homens. E seus ensinamentos são força viva. Ficou escrito em todas as coisas, principalmente nas consciências dos espíritos. Ainda hoje o ar fala de Jesus. As águas e as plantas, o reino mineral, o animal. E o animal tem o seu traço de luz, tornando-se vida. Os homens estão cercados de espíritos de todas as ordens. E quanto mais se elevam por dentro, mais luzes se aproximam deles por fora. Essa é a lei do merecimento. A elevação do espírito tutelar de cada um está de acordo com a elevação deste. Eis a justiça que corresponde ao amor. Criatura alguma está sem as bênçãos de Deus, mesmo os animais. Tudo é olhado pelo Senhor, que ama tudo, e todos saíram das suas santas mãos. Se nós, digamos, apegarmos à oração, a qual devemos fazer todos os dias, ela abre caminhos para os planos de luz, e por eles verte a água da vida, onde podemos nos alimentar e compreender a bondade do Criador. Um protetor, sendo enviado por Deus, constitui um esteio da luz a favor do tutelado. Isso é alegria e esperança para os que transitam de um corpo
de carne. Aprenda a amar os espíritos tutelares, pois eles sentem igualmente no coração a gratidão dos seus guiados e merecem o esforço de cada um na melhoria espiritual. Cada dia é uma oportunidade de servir, de fazer caridade a nós mesmos, com os recursos do perdão, do trabalho honesto, do amor, da caridade, da alegria, da compreensão. Saia a semear em todas as direções. Em todas as direções que podemos andar. Mas vê as sementes que deves escolher. Se ainda não sabes classificá-las pela tua tutelado, para te inspirar que Ele, com Jesus, te mostrará o evangelho da vida em todos os seus conceitos de luz. Protege a todos os que necessitam de ajuda, com gratidão pelo que tens recebido dos seus tutelares espirituais. Deus deseja que troquemos experiências uns com os outros para uma maior vitória do bem, de modo que a Terra passe em breves tempos a apresentar-se como um verdadeiro paraíso, onde o amor seja a expressão mais visível para todos os homens. E continuamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, tema Anjos de Guarda, Espíritos Protetores Familiares Simpáticos. E vamos agora para a pergunta 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são mais caros e que lhes sobrevivem? A resposta dos espíritos superiores. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Pois esta é pura realidade, porque o espírito deixa a Terra em boa situação, não tem, por isso, total liberdade no mundo dos espíritos. Ele pode já voltar em espírito imediatamente para ajudar aqueles que ficaram, ficando ansioso em envolver os seus afetos com o amor desperto em seu coração espiritual. Entretanto, nem sempre isso é possível. E são inúmeros os fatores. Em todos os lugares as leis nos mostram que os deveres a cumprir e o respeito que devemos a ele. O espírito desencarnado tem que ser obediente às vozes dos mais experientes, esperando a vontade de Deus que sempre se manifesta no momento oportuno. Espírito que deseja crescer naqueles que permanecem no corpo. Perdão. Espíritos, eu errei agora. Espírito deseja que cresça naqueles que permanecem no corpo a esperança de uma vida melhor, mostrando a eles que a vida continua além do túmulo. Porém, nem sempre isso acontece. Quando ocorre é porque os benfeitores maiores acharam conveniente que assim fosse, pelas portas do merecimento. Há famílias, todos nós sabemos, e disso tenho experiência, que insistem com os médios, para que esses busquem os seus parentes, querem notícias deles mesmos. São os da Terra forçando comunicações com os espíritos, o que não devem fazer. As comunicações espontâneas são as melhores. Deus sabe quem deve ser ouvido, distribui e atende os pedidos para aquelas cuja necessidade corresponde ao merecimento e que sirva de lições valiosas. É que nós devemos acreditar que as comunicações de espíritos não vão para os encarnados só mesmo por intermédio diretamente dos médios. Elas aparecerão por uma leitura, pelas conversações com amigos e até mesmo si mesmas. Se nós analisarmos os nossos pensamentos, as ideias que surgem na nossa cabeça, veremos que podem ser respostas para as nossas interrogações.
No entanto, há muitos casos que Deus permite as comunicações e elas ficam no ar. Não são ouvidas nem colocadas em prática. É por isso que os espíritos ficam invisíveis aos olhos humanos, cortando assim possíveis abusos. Os recém-desencarnados se encontram com a visão espiritual empanada e desejam, por todas as suas forças, voltar aos familiares, onde poderão sentir revolta e até entrar em estado de vingança, por presenciarem simples acontecimentos que não desejam. Porém, a sua situação é outra, não é? Já são desligados materialmente do grupo a que pertenciam. Esquecem-se disso pelo amor que deveriam estender a outras criaturas. A união dos corpos cessa com a morte do corpo. E o espírito, como disse Jesus, não se cansa nem se dá em casamento. O espírito é universal. Ele ama todos na mesma dimensão em que o amor divino se mostra. E colocando o Mestre como o maior refletor dessa fraternidade cósmica. Como já sabemos, a doutrina dos Espíritos veio ao mundo pela força de Cristo nos seus corações, ensinando os homens o verdadeiro amor, sem apego, sem exigências e sem egoísmo, desconhecendo totalmente o orgulho. Depois que o desencarnado fique consciente da verdade no mundo espiritual, ele passará a obter as leis, em toda a sua extensão, para o seu próprio bem, assim como para o bem dos que ficaram na Terra esperando o dia de regresso à pátria do Espírito. Devemos ir às reuniões espíritas, não para exigir aos espíritos que as notícias os perderam, mas para aprendermos com eles uma conduta sadia ante a nossa velha vida cheia de tropeços. Procuremos mudar os costumes incómodos, limpar os nossos caminhos dos impulsos viciosos e deixar abrir o nosso coração para a luz do Cristo, que usa a luz de Deus. Salva-te a ti mesmo, entregando os braços à caridade, que ela verdadeiramente salva por despertar o amor nos corações que praticam. E vamos à última pergunta deste episódio 64. Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente os seus espíritos protetores, e assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto os espíritos protetores de homens muito adiantados? A resposta é a seguinte: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dá isso a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Os progressos do espírito familiar guarda relações com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos o vosso turno, protetor do outro, que vos seja inferior e os progressos que este realize, com o auxílio de que lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não existe um espírito mais do que comporta em sua natureza e o grau de elevação a que ele chegou. Pois aqui falamos que a evolução do espírito é de acordo com o protegido, não é? A gente já percebeu. E aqui falamos sobre o protetor e o protegido. Junta um espírito altamente evoluído, movendo-se em um corpo de carne, certamente que a justiça colocará como guia um espírito de maior elevação do que um espírito ignorante, como é óbvio, não é? Quem poderá guiar um missionário envolvido nos fluidos da carne, a não ser um missionário mais elevado, que lhe possa dar melhores orientações?
acerca da sua missão. Jesus, como já dissemos, opera juntamente com o Pai que estás no céu. As falanges angélicas que o cercavam, quando a sua passagem para a terra, recebiam suas ordens. Os trabalhos de cura, os trabalhos de assistência espiritual, onde a sua mente ordenava. O apoio a um índio em estado espiritual embrionário que nesta reencarnação começa a despertar o raciocínio não pode de maneira nenhuma ser igual ao do mesmo nível do seu protetor. E neste caso falando, por exemplo, de Francisco de Assis. A própria razão nos diz que não deve ser assim. Os animais têm os espíritos que os guiam. Também têm os seus responsáveis, os insetos, os vegetais, as águas, o fogo, os ventos. Nesta linha de entendimento pode-se deduzir que são intermináveis as coisas que se reúnem por simpatia para o devido crescimento. Se os lares têm igualmente os seus protetores, as cidades também são apoiadas por algum espírito elevado na ordem a que pertence tal comunidade. Em todo o universo, todos os indivíduos e agrupamentos, tudo o que existe tem seus responsáveis, sendo como guia supremo Deus. É que nada se encontra sem direção espiritual. Compete a nós entendermos essa verdade, para melhor recebermos as bênçãos do mais alto e sentimos que devemos entrar pelas portas da felicidade que existe dentro de cada um de nós. Os protetores, os protegidos, devem-se confundir em uma só dinâmica da vida. Jesus dizia: eu e meu Pai somos um. A unidade depende da sintonia. Se é protegido esquecer os conselhos do protetor, ele mesmo se isola, até compreender o valor de quem o renuncia, mostrando-lhe a vida e induzindo para a verdadeira paz. Deus não exige do espírito, principalmente como encarnado, o que não pode dar. O que o espírito não pode dar. Ele não põe fardos pesados em ombros frágeis. Nós todos estamos cercados de proteção, por ordem do Criador. Basta procurarmos acatar os conselhos bons que chegam aos nossos ouvidos. Se o protetor é filho de Deus, também o protegido é. Se o protegido está recebendo assistência hoje, poderá dá-la amanhã para os que encontram e se encontram na retaguarda. A vida é troca. E experiências em todas as direções. Cada criatura é um elo de grande corrente universal, cabendo a cada um servido de instrumento para a luz de Deus, circulando por toda a extensão que ele atinge. Devemos receber os conselhos de todos os meios que o teu guia te possa transmitir e repassá-los para que eles estejam a aprender. Porque os cursos, como já tenho vindo a dizer, os cursos são para todos. Quando descobrimos o que é a vida e qual a nossa função nela, passamos e iremos passar a aproveitar mais o nosso tempo. Sejamos fiéis a Deus dentro do nosso entendimento, que o Senhor não nos faltará com luz que nos clareie os nossos caminhos. E hoje ficamos por aqui, neste episódio 64. Terminamos com a pergunta 509. Para o início da semana voltamos para a pergunta 510. Espero que tenha sido do vosso agrado este estudo. Para mim é bastante interessante. E cada vez que leio as perguntas e respostas do livro de Espíritos, algo mais se encaixa no meu conhecimento. É um aprendizado constante. É uma forma de crescimento que nós vamos tendo. Mas esse crescimento que nós vamos tendo com o estudo de livros espíritos
não servirá de nada se não o pusermos em prática. Nós estamos aqui na Terra, todos nós humanos, devemos unir por uma causa única: o amor, a caridade, a paz, a harmonia, com Cristo no coração. E se nós não aplicarmos isso na nossa vida, o conhecimento acaba-se por se dissipar, porque não o pomos em prática, não evoluímos na realidade. Temos conhecimento, mas não temos prática. Mas antes de terminar, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, nosso irmão maior, por teres permitido este momento para conhecimento daqueles que desconhecem a doutrina espírita, mas também para maior conhecimento espiritual daqueles que já têm algum entendimento espírita. Quero-te agradecer para a paz, para a harmonia neste momento. E te peço, Jesus, que ficais sempre junto de nós, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por me terem escutado. Voltarei no início da semana. Muita paz, muito amor para todos vós.